Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o assunto da nossa aula de hoje abrange o Cadastro Rural e o Imposto Territorial Rural, o ITR. Vamos começar com o Cadastro Rural, que foi instituído pelo Estatuto da Terra com a finalidade de servir como ferramenta para a promoção da reforma agrária e para a gestão fundiária e agrícola. Posteriormente, ele foi integrado ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. O Cadastro Rural reúne informações acerca dos imóveis rurais, no qual são catalogados dados econômicos, financeiros, sociais e jurídicos do imóvel, do proprietário e da produção, informados por possuidor imobiliário. São espécies de cadastros rurais os seguintes: cadastros de imóveis rurais dotados de finalidades econômico-sociais, fiscais e jurídicas, cadastros de proprietários e detentores de imóveis rurais, cadastros de arrendatários e parceiros rurais, cadastros de terras públicas, Cadastro Nacional de Florestas Públicas e Cadastro Ambiental Rural, ou o CAR, que é o Registro Público Eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Devemos agora contemplar o segundo tópico da nossa aula de hoje, que é o Imposto Territorial Rural, também chamado de ITR. O ITR é de competência da União e classificado como extrafiscal, pois incidirá de maneira diferenciada de acordo com a utilização do imóvel rural. É disciplinado pelo artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal, pela Lei nº 9.393 e pelo Decreto nº 4.382. O intuito desse imposto é promover uma arrecadação normal dos proprietários assíduos e produtivos, sem deixar de onerar progressivamente aqueles que promovem o ausentismo na propriedade rural. O ITR é um imposto progressivo, com alíquotas crescentes em função da improdutividade das propriedades, como forma de desestimular a manutenção de propriedades rurais improdutivas. O ITR não incide sobre pequenas glebas rurais, em que o proprietário que as explore não possua outro imóvel. O sujeito ativo responsável pela cobrança do ITR é a União. O sujeito passivo do ITR, por sua vez, será qualquer pessoa que detenha direito de gozo em relação ao imóvel rural, ou seja, é a pessoa obrigada pelo seu pagamento. Estão incluídos neste rol o proprietário, o enfiteuta, o possuidor, o sucessor a qualquer título e o adquirente. O domicílio tributário do contribuinte do ITR é o município de situação do imóvel rural, proibida a eleição de qualquer outro. O seu fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município. Em relação ao ITR, é utilizado o critério da localização para a determinação da natureza do imóvel. É averiguado se o imóvel se localiza em zona urbana. Caso negativo, por exclusão, o imóvel localiza-se em zona rural. Atenção! Nos casos em que o imóvel estiver inserido dentro de área urbana, com todos os seus melhoramentos, mas se estiver exercendo atividade tipicamente rural, como a exploração vegetal, pecuária, etc., se sujeitará ao pagamento do ITR e não ao IPTU. Apesar da competência tributária para a criação do ITR ser da União, a Constituição autoriza os municípios a exercerem a capacidade tributária ativa, fiscalizado e cobrado na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Caso os municípios não optem por realizarem essas atribuições, terão direito a apenas 50% do produto do ITR arrecadado pela União. Contudo, se optarem pelo exercício dessa capacidade, ficam com 100% dos valores. A base de cálculo desse imposto será o seu valor fundiário, ou seja, o valor da terra nua, sem considerar benfeitorias, culturas e pastagens permanentes ou temporárias e florestas plantadas. A regra de lançamento tributário desse imposto será por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN, podendo existir atuação de ofício do fisco de forma complementar ou corretiva. A disciplina do ITR apresenta muitos detalhes, especialmente em observação à legislação tributária. Não deixe de consultar o seu material didático para maiores informações sobre o tema. Encerramos aqui a nossa aula de hoje e tenha em mente que o conhecimento adquirido é como uma semente lançada em solo fértil. Até pode demorar algum tempo, mas acaba sempre por dar frutos. Persista nos seus esforços e nos vemos em breve.